eu estou fazendo um estudo em Marcos e começar a chegar ali no capítulo 7 e lidar com Jesus curando um surdo. Foi muito interessante. Vamos para lá? Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, dos versos 31 ao 37. Marcos 7, do 31 ao 37, diz assim: A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Amém? Vamos orar? Santo e amado Deus, muito obrigado, ó Pai. Te agradeço muito por cada querido irmão que está aqui, pessoas que nos visitam. Muito obrigado. Abençoa cada um, ó Pai. Trata nossos corações. Transforma nosso coração. Ajuda-nos a ser homens e mulheres melhores para o Senhor quando sairmos daqui, ó Pai. Salva vidas, ó Deus, liberta. Dá ouvidos, ó Pai, dá capacidade de ouvir aqueles que possam estar até aqui com os ouvidos impedidos de ouvir Tua voz. Abre suas bocas, ó Deus, para que eles possam confessá-lo como Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado por esse tempo juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei como o tema dessa mensagem uma das últimas frases desse texto, lá no verso 37. Ele faz tudo muito bem. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo faz tudo muito bem. Eu pensando lá com a doutora, me dá um remédio aí para eu parar de fabricar cera no meu ouvido, não quero mais ficar entupido, foi horrível. Ela disse: não, você precisa dela para proteger seus tímpanos, enfim, deu as explicações todas que ela tinha que dar. Sabe por que a gente tem cera nos ouvidos? Porque o nosso Deus faz tudo muito bem. Sabe por que a gente tem as coisas que a gente chega em alguns momentos, não entende, fica meio em conflito, e lá na frente, a gente menos espera, aí o Senhor vem e nos contempla com as soluções e a perfeição dos seus cuidados de uma forma que nos constrange tamanha incredulidade durante os tempos de crise, que a gente duvida tanto de que Ele faça as coisas tão bem. Mas o fato é que a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele faz tudo muito bem, excepcionalmente bem. E vamos pensar aqui o que levou aquelas pessoas a chegarem a esta conclusão. Quando a gente olha para esse texto, a primeira coisa que a gente vê, a primeira coisa que a gente enxerga, é o milagre que Jesus realiza. Havia uma pessoa surda e com uma séria dificuldade de fala. Dando um pouquinho de contexto para os irmãos, Jesus vem no seu ministério público, até aqui com uma atenção muito especial para judeus, para que os judeus crescem de que ele era o Filho de Deus. Desse capítulo em diante, Jesus começa a mudar um pouco a direção das boas novas, da sua obra, revelando como
o Filho de Deus, aquele que veio, o Messias revelado do Antigo Testamento, ou revelando-se aos homens, e agora, num contexto um pouco anterior, uma mulher cirofenícia, uma mulher gentia, tremendamente abençoada, sendo também curada, e agora gentios levam para junto de Jesus um conhecido, provavelmente, ou deve ser, a Bíblia não nos dá grandes detalhes, mas uma pessoa, talvez da convivência deles, que tinha uma seríssima dificuldade de fala, muito provavelmente por causa da audição, que ele não tinha nenhuma, ele era surdo. Essa pessoa, então, é levada até Jesus, e Jesus, nesse processo de revelar o seu amor, de que ele era o Filho de Deus, também ministra aquela pessoa ali, a cura, e esse é o grande destaque desse trecho. A gente vê que Jesus, com um toque no ouvido, Jesus com uma palavra, um toque também na boca, uma palavra, simplesmente aquele camarada, aquela pessoa foi liberta, foi curada. O texto diz que os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre, ele começou a falar corretamente. Acaba aí, praticamente, essa história. E se a gente considerar apenas essa história como mais um exemplo do poder de Deus, estaríamos, sem dúvida alguma, plenamente supridos. Mas há algo maior para a gente enxergar nesse milagre. Se nós olharmos esse momento aqui, além, o que o Senhor Jesus queria mostrar com aquele episódio de cura na vida daquela pessoa? Não somente para aqueles ali, mas o que o Senhor Jesus queria mostrar para você aqui, hoje, agora, com aquele episódio de cura física daquela pessoa naquele lugar. Eu quero tirar algumas lições bem práticas, aplicações bem vívidas para o nosso dia a dia. Uma delas é que Jesus realmente continua curando aqueles que estão espiritualmente surdos. Eu não estou de forma alguma querendo dizer que aquele homem ali era um endemoniado ou que estava com sérios problemas espirituais. O texto não nos dá nenhuma informação disso. O fato é que Cristo pode dar ao maior dos pecadores um ouvido que ouve. O Senhor Jesus pode dar a pessoa que talvez esteja absolutamente há um tempão, olhando até no ambiente evangélico, aparentemente ouvindo, mas absolutamente surdo. O Senhor Jesus pode destapar seus ouvidos para ouvir a mensagem da cruz e a vida daquela pessoa ser completamente transformada. O Senhor Jesus pode fazer uma pessoa alegrar-se por ouvir o Evangelho. Ouvir o Evangelho, talvez pela milésima vez, com uma alegria tal que parece que é a primeira. Eu acho isso extraordinário, a capacidade que o Senhor Jesus tem de destravar nossos ouvidos. Sabe por quê? Porque esse é um dos maiores problemas do ser humano, capacidade de ouvir. A gente escuta um monte de coisa, mas ouvir de maneira atenta, a ponto de deixar aquilo que ouvimos transformar a nossa expectativa de vida, o nosso ser, a nossa vontade, o nosso ânimo, não é tão comum. Nós temos ouvidos, mas ouvidos que ouvem de fato e interagem, reagem de uma forma saudável ao que ouvem. Às vezes a gente precisa de um milagre para isso. A gente fala, quantas vezes verdades espirituais tão profundas, e parece que na vida de alguns, um ou outro, é como se nós não tivéssemos falado nada. Então nós normalmente precisamos do milagre da cura em nossos ouvidos, para ouvir e ser transformados por aquilo que ouvimos, senão teremos apenas ouvidos como enfeites. Então, o Senhor Jesus, sem dúvida, continua curando aqueles que espiritualmente estão surdos.
Uma outra verdade extremamente prática é que o Senhor Jesus também continua curando aqueles que estão mudos. Talvez por ouvirem mal, falam mal. Então o Senhor ensina a falar aqueles que ouvem mal. Ele dá ouvidos para que ouçam, ou capacidade de ouvir, e dá capacidade de falar. A dificuldade que aquele homem lá, do nosso texto, tinha para falar, provavelmente poderia, talvez, ser por não ouvir. Uma pessoa que não ouve, ela naturalmente tem dificuldade para se expressar, para falar. Poderia também ser uma coisa que muitos comentaristas dizem, pelo que o texto nos sugere, um problema de língua presa mesmo, aquele famoso gago. Eu já acho que deve ser os dois. Eu acho que o cidadão ali devia ser gago, devia ter a língua presa, já são 3 aí, né? E ainda ter também a dificuldade por não ouvir bem, ele, consequentemente, não falava bem. Eu acho que tudo isso aí acontecia com o nosso rapaz aqui do nosso texto. O fato, meus irmãos, é que Jesus deu àquele homem condições não somente de ouvir. Jesus deu condições àquele homem de falar. Tocou na sua língua. Meus irmãos, Jesus pode dar ao maior dos pecadores capacidade de confessá-lo como Senhor da sua vida. Ele pode fazer uma pessoa alegrar-se em poder confessar que é pecador e reconhecer Jesus como Salvador. Lemos lá em Romanos 10, 9, né? Se confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, essa pessoa será salva. Quem dá esse poder, irmãos, não é a pessoa que decidiu falar, eu creio em Jesus, não. Isso é poder que veio do céu, porque primeiro ela tem que ter ouvido. E para depois, então, de ouvir, ela perceber pela ação soberana de Deus que aquilo que ouviu é a voz do Senhor dizendo: confessa com a tua boca que você é pecador, mas que Jesus morreu na cruz pelo teu pecado e você crê nisso e será salvo. Então ele abre a boca para uma intervenção divina. E agora com a sua boca liberada, porque ele com o seu ouvido já ouviu, e agora com a sua boca confessa que Jesus Cristo é Senhor. Irmãos, isso é espetacular. Eu não sei, o texto, como eu já disse, ele não nos dá os desdobramentos de quem era essa pessoa, o estado espiritual dessa pessoa. O fato é que Jesus nos dá uma demonstração muito, muito prática aqui, que a gente não pode perder a esperança quanto à salvação de ninguém. Não podemos pensar que alguém é surdo demais, ou é duro demais, tem a boca dura, pesada demais, que não possa ser transformado, que não possa ser curado, que não possa ser liberto de seus impedimentos e ser uma pessoa transformada, que ouve do amor de Jesus e confessa com a sua boca Jesus como Salvador. Não tem ninguém, nunca haverá alguém tão surdo ou tão mudo que Deus não possa curar e libertá-lo para ouvir e confessar Jesus como Salvador. Amém? Isso é uma verdade gloriosa. Então tenha total esperança. Seja com quem for ao teu redor, porque aquele que curou o surdo e gago, ele continua vivo e curando, e libertando e salvando quem Ele quer. Segunda aplicação prática dessa cura, desse momento extraordinário aqui no Evangelho de Marcos, é esse modo, no mínimo especial, de Jesus realizar esse milagre. O texto diz assim, no versos 33 e 34. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele e em seguida cuspiu nos dedos e tocou na língua daquele homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro, e somente depois desse profundo suspiro ele dá a voz de comando: Efatá. Abra-se. Irmãos, isso é um negócio fora de série. Sabe por quê? Me dê um motivo para Jesus fazer todo esse cerimonial aqui para curar alguém. Me dá só um motivo que justifique todo esse processo. Toca no ouvido, cospe no dedo, põe na língua do homem.
suspira, provavelmente, com peso de ver como o homem, as pessoas podem ser afligidas pela circunstância de um mundo que jaz no maligno. Compadece-se daquela pessoa e diz, efatá, a palavra que significa, então, abra-se. Muito bacana, muito legal, mas me dá um motivo para Jesus fazer isso. Isso é um mistério, tem um monte de especulações, por que fez assim, por que não fez, enfim. Ele poderia apenas ordenar mentalmente, esteja curado. Ele poderia fazer isso, ele é Deus. Mas não foi assim. Mas há uma lição muito bacana que a gente pode aprender com base aqui na conduta, nessa postura, nessa atitude que Jesus tomou. Jesus não estava preso a método nenhum. Não tinha nenhum sistema que Jesus estaria ali preso para que algumas coisas pudessem acontecer, para que ele pudesse realizar as suas obras, de jeito nenhum. Algumas vezes, o Senhor Jesus achava apropriado ir por esse caminho, dessa forma, ele assim agia, curava, outras vezes de outra forma. E se nós pensarmos na realidade da igreja hoje, continua sendo exatamente assim. Até hoje, esse mesmo princípio eclético, totalmente soberano, do Senhor salvar pessoas, curar, convencer do pecado, transformar, o Senhor continua agindo exatamente desse jeito. A gente continua recebendo as mais absolutas provas de que Jesus não está de forma alguma limitado ao emprego de nenhum método exclusivo. Tem tantas coisas aradas por aí, tem tanto livro de um método de crescimento da igreja, o método de levar as pessoas para Jesus, o método evangelístico, o método de expulsar as igrejas que gostam disso, né? De expulsar aquilo, expulsar para cá, expulsar para lá. Os métodos de crescimento de igreja, então, que são os mais comuns, tem livro para todos os gostos. Você não vê Jesus dizer assim, faz esse método aqui, porque esse aqui, você vê as pessoas sendo curadas, através da soberania de um Deus perfeito e santo, que faz tudo muito bem, agindo conforme Ele quer, livrando as pessoas daquilo que elas precisam. A pessoa precisa ouvir, Ele dá ouvido. Capacidade de ouvir. A pessoa precisa falar, Ele libera a língua. A pessoa precisa compreender, Ele convence com o seu espírito. A pessoa precisa de perdão, Ele foi para a cruz e morreu pelo pecado das pessoas. É muito bacana a gente ver que o Senhor Jesus, Ele salva as pessoas pela sua graça e da forma como Ele quer. E eu aqui selecionei algumas poucas realidades para a gente pensar nisso quanto ao modo livre do Senhor agir. O Senhor Jesus simplesmente Ele salva mediante a pregação da palavra. A palavra de Deus, ela tem poder para trabalhar no teu coração. Eu não sei se você está aqui sentado na minha frente olhando para mim, sequer se você está me vendo. Talvez você esteja aqui olhando para mim, mas profundamente dormindo. É possível. Talvez eu esteja falando aqui e você só despertou um pouco porque eu mudei o tom da voz, porque até aqui você nem sequer me escutando estava. A questão é que o meu Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabe. E profeticamente a palavra dEle vai ao teu coração e vai trabalhar na tua alma, na tua vontade, de forma absolutamente soberana. E se o Senhor decidiu que hoje é o dia da sua salvação, é de abrir teus ouvidos para ouvir e a tua boca para confessar Jesus como Senhor. Aqui sentadinho, sem precisar fazer muita coisa, apenas reconhecer que você é pecador e Ele é o Deus que salva, que liberta, que perdoa. Algumas vezes Jesus desperta as pessoas mediante uma enfermidade. Às vezes o Senhor Jesus desperta as pessoas numa boa de uma crise, ou com uma crisezinha nos ajuda a botar alguns pingos nos is, né? Precisava ser assim não, mas nós somos uns pecadorzinhos miseráveis. E a gente pede a Deus que melhore a nossa vida, que nos dê uma melhoria do trabalho, uma melhoria na escola, uma melhoria na família, na comunicação, no relacionamento. Aí vem Deus com bondade, com graça, com misericórdia, e dá o que eu peço. E a primeira coisa que eu faço é ser negligente com as coisas do Senhor. Minha primeira reação de gratidão é começar a deixar de ir aos cultos, parar de ler a Bíblia, fazer oração. Tenho tanto tempo agora que eu vou tirar férias, não dá tempo de orar, não dá tempo de ler a Bíblia, não dá tempo de um monte de coisa.
Não tenho mais tempo de ir à igreja fazer os trabalhos do Senhor, porque Deus me deu um emprego, o emprego que eu pedi. Aí Deus é tão bom, nos ama tanto, que Ele permite algumas coisinhas do tipo perder o emprego, algumas crisezinhas aqui e ali, às vezes até uma enfermidadezinha, só para nos trazer de novo para um relacionamento de amor pessoal e íntimo com Ele. Porque Ele faz tudo muito bem. Ele faz tudo muito, muito bem. Algumas vezes o Senhor utiliza os maravilhosos meios da graça, né? A gente está orando um pelo outro, a gente está no GECOM, a gente está na nossa convivência de comunhão aqui no almoço, enfim, isso nos leva diretamente para o ponto que eu quero chegar, que o Senhor Jesus, Ele, sem dúvida, Ele age assim para deixar claro que não é o método que salva. É Ele quem salva soberanamente quem Ele quer, da forma que Ele quer. Eu creio mesmo, irmãos, que todos os meios legítimos, ou seja, o que eu quero dizer com legítimo, aquilo que não entra em conflito com a santidade de Deus. Então não é sair daqui dizendo que eu vou ali sambar na escola de samba, mas falar de Jesus, então eu estou fazendo um meio legítimo de evangelizar. Não, é aquilo que não compromete a santidade do meu Deus. Então, todos os meios legítimos, eu tenho plena convicção, aquilo que honra aquele que salva é extremamente válido, deve ser empregado, tendo em vista, obviamente, levar as pessoas a reconhecer Jesus Cristo como Senhor, ouvir e reconhecê-lo. Um bom exemplo disso é o nosso desafio. Gente cuidando de gente, discipulando, encorajando em comunhão, principalmente essa bandeira do evangelismo relacional, intencional, envolver-se com as pessoas intencionalmente, não acidentalmente. Eu creio que esse é um tremendo de um meio, dois meios que Deus nos dá, tem nos dado, para podermos trair pessoas a Jesus Cristo, Ele pela sua graça, soberania e poder, transformar surdos em pessoas que ouvem, mudos capazes de confessar Jesus como Senhor. Mas nós precisamos estar nos envolvendo, nós precisamos estar fazendo a nossa parte, num processo de evangelismo relacional e intencional, algo que eu estou fazendo de propósito. Eu creio, sem dúvida alguma, não estamos lidando com um método, nós estamos lidando com uma forma, uma das muitas formas que temos de cumprir nossa missão, e sem dúvida alguma eu creio que o Senhor Jesus abre ouvidos e libera a língua para que nesse processo de envolvimento intencional, relacional, gente cuidando de gente, a gente possa não somente cuidar dos nossos, ajudando, encorajando, renovando o vigor, como testemunhar do amor de Jesus Cristo às pessoas, essas pessoas, pela graça de Deus, serem salvas. Uma última aplicação prática desse texto é o que gerou essa mensagem. As pessoas que estavam ali vendo o que aconteceram naquele momento de cura daquele jovem, daquela pessoa, elas ficaram impressionadas quando elas presenciaram aquele milagre. Não eram todos pessoas que criam em Jesus, não eram cristãos todos ali, talvez a maioria não fossem. Eles não podiam discernir o que estava acontecendo, eles estavam impressionados com o que viam, mas talvez eles não pudessem dimensionar que eles estavam diante daquele que tem poder para perdoar pecados e dar vida eterna. Eles talvez não entendessem isso ainda, mas eles estavam impressionados, olhando para Jesus, simplesmente eles viam e confessavam: gente, Ele faz tudo muito bem. Amado, a nossa convivência com as pessoas ao nosso redor revela que aquele a quem servimos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que um dia abriu o teu ouvido para ouvir, abriu a tua boca, soltou a tua língua para confessá-lo como Senhor, a tua vivência revela, confessa que o teu Senhor Jesus Cristo faz tudo muito bem. Eles estavam admirados. Essa admiração, talvez muitos que já conhecem Jesus já não tenham tanto.
A gente vai criando um relacionamento com Cristo meio casual, não intencional, e de repente não sabe o porquê, que já não acha, não admira tanto Jesus. Porque a gente acaba tendo um relacionamento interesseiro com Cristo, um relacionamento oportunista, quando na verdade nosso relacionamento com o nosso Salvador devia ser um relacionamento de devoção e profunda gratidão, porque Ele salvou a mim e a você, a gente na condição ainda de terríveis pecadores, incapazes de fazer qualquer coisa que interessasse a Deus nos salvar. Ainda assim, Deus veio com graça, com bondade, abriu meu ouvido, soltou minha língua e ainda convive comigo de uma forma graciosa, amorosa e paciente, cheia de misericórdia, mas talvez a gente passe nossa vida cristã, vai tratando o Senhor com certa negligência e depois não consegue mais admirá-lo. Não consegue mais dizer, Senhor, o Senhor faz tudo tão bem, como aqueles diziam ali diante daquele milagre. O problema não está em Jesus não, querido, o problema está em você. O problema está na maneira como você está se relacionando com aquele que te salvou. É hora de parar e dizer, Senhor, como meu ouvido entupiu, inesperadamente no domingo, talvez o teu ouvido espiritual esteja entupido. Você precisa que alguém libere o teu ouvido para ouvir. Jesus continua o mesmo. Você que não tem tratado ele da mesma maneira como tratou antes. É hora de parar e chamar, Senhor, desentope meu ouvido. Tenho estado meio surdo, Senhor, tenho falado mal, não tenho confessado como devia, que o Senhor faz tudo tão bem, destrava minha língua. A gente precisa lembrar dessa verdade, de que o nosso Senhor Jesus, Ele faz tudo bastante, perfeitamente bem. E é só te lembrar de algumas coisas básicas. Vê se não foi algo maravilhosamente bom e bem que o Senhor Jesus fez por nós. O Senhor Jesus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Isso é brilhante, Ele fez isso maravilhosamente bem. Ele nos quebranta, nos fazendo reconhecer que nós somos fracos, dependentes dEle, que nós podemos ir a Ele com súplica, com quebrantados, com clamor, e Ele tem prazer em vir ao nosso encontro. Ele faz isso também muito bem. Ele nos confronta com nossos pecados, a fim de nos levar naturalmente a honrá-lo com a nossa vida, com o Senhor da nossa vida. Ele nos coloca onde estamos agora, Ele tem poder para nos conduzir em nossos dias, o tempo todo, em tudo que temos, que tudo possuímos. Ele faz isso extremamente bem. Quão maravilhosamente bem o Senhor Jesus faz tudo isso. Nós temos que aprender na vida cristã a não depender das UTIs da vida, das crises, das emergências de dinheiro, das panes de saúde, dos acidentes. A gente tem que parar de depender das fatalidades para admirar o Senhor Jesus e confessar que Ele faz tudo sempre muito bem. A gente precisa lembrar disso todo dia. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Ninguém sabe. Hoje, ninguém sabe se vai ser até hoje mais tarde. A gente não sabe se os dias vão ser maravilhosos ou tenebrosos. Ninguém sabe. A questão é que uma coisa a gente sabe. O nosso Senhor Jesus, Ele faz tudo muito bem. Na versão revista e atualizada, diz que Ele faz tudo esplendidamente bem. Bom demais isso, né? Em outras palavras, se a gente quiser usar um outro versículo bíblico que eu gosto muito, está na nossa camiseta, que vai chegar, nossa camiseta. Um texto que eu gosto muito, que diz assim, vamos ler juntos? Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Amém? Verdade gloriosa. Ele é perfeito, Ele não comete erros, Ele faz tudo muito bem. O Senhor Jesus, Ele como grande pastor de ovelhas, como nosso pastor, Ele de forma excepcional nos traz de volta, quando a gente decide
comer do pasto do outro, só que o pasto do outro, ele só está verde por cima, ele tem um monte de veneno agrotóxico por baixo, mas eu vou lá, eu vou atraído pelas coisas mais, desculpe o peso da expressão, mas as coisas mais idiotas. Eu saio do aprisco para comer do pasto do outro, porque aparentemente ele está bom. Não importa se o outro qual a prioridade dele, se é pastorear, se é apenas tocar gado, se é apenas enganar, não importa, eu simplesmente me inquieto de uma tal forma, eu não mais admiro o meu Jesus, aquele que faz tudo muito bem, eu começo então a saltar daqui para ali. O Senhor, pacientemente, como aquele que faz tudo muito bem, todos os seus caminhos são retos, justos, Ele vai com o seu cajado e vai ali, nos toca, nos conduz, a gente teima, Ele nos conduz até nos botar de volta dentro do aprisco e dizer: meu filho, essa é a comida que eu separei para você. Essa é a água que eu separei para você. Come do que eu estou te dando. Abra teus ouvidos, estejam abertos, efatá, para ouvir o que eu estou falando. Eu vejo isso tanto carinho. Quando nós aceitamos, amados, o convite de Deus, esse convite carinhoso do nosso bom pastor, e nos rendemos a Jesus, a gente passa, sem dúvida alguma, a ter poder do céu para ouvir e falar de que tudo que o Senhor Jesus faz, fez e fará é esplêndido. Eu paro de ficar dependendo de novidades para crer. Eu fico plenamente satisfeito com tudo que Deus é e já fez por mim. E apenas confesso: o Senhor é esplêndido. O fato é que aquele que cura o surdo, sem dúvida alguma, ele quer abrir o nosso ouvido para que a gente ouça. O seu convite carinhoso, talvez para alguns aqui seja o seguinte convite: volta, arrependa-se e volte. Talvez outros aqui o Senhor esteja abrindo o ouvido para dizer assim: renda-se, reconheça o Senhor Jesus como teu Salvador. Eu morri na cruz por você. A gente precisa crer no fato de que o Senhor Jesus pode estar, sem dúvida, curando aquele que mal pode falar, porque está ouvindo tão mal que não fala nada que o aproxime de Deus. Aí ele diz assim para aquele que agora pode estar começando a ouvir: abra sua boca e agora confesse. Confesse com a tua boca que Jesus é Senhor, que você crê que Jesus foi te buscar lá no pasto do vizinho. Confesse com a tua boca que você reconhece que estava absolutamente incapaz, por causa das tuas próprias escolhas erradas, de confessar com a tua boca que você está desistindo e está se rendendo aos pés daquele que pode salvar, perdoar, livrar e te reconciliar com Deus. O Senhor continua abrindo ouvidos e destravando línguas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Oremos. Pai querido, bondoso Deus, muito obrigado, Pai, pela maneira carinhosa como o Senhor nos conduz, como o Senhor nos pastoreia, como o Senhor nos traz de volta. Ó Deus Santo, nós precisamos dessa intervenção soberana e contínua Tua, abrindo nossos ouvidos, ó Pai, que nós somos tão teimosos, Senhor. Nós julgamos que sabemos tudo e ensurdecemos para as coisas que não podíamos deixar de ouvir. E o fato, Senhor, é que se ouvimos mal, falamos mal. Eu te peço em nome de Jesus, libera nossos ouvidos para ouvir, para reter tudo que o Senhor falou agora para nós. Destrava nossas línguas para confessar a única coisa que precisamos, ó Pai, que reconhecemos a Ti como Senhor, aquele que perdoa pecados, aquele que com paciência nos traz de volta para o aprisco,
aquele que com amor e graça nos abraça e nos diz: chega de tentar do teu jeito, desista, renda-se. Ele te capacita agora, meu querido irmão, a confessar: eu desisto e me rendo ao teu amor, à tua graça, ao teu favor. Ó Senhor, Deus querido, sela, Pai Santo, com o teu Santo Espírito, ó Pai, o que está acontecendo no coração aqui de cada um que teve agora o seu ouvido destravado para ouvir, a sua boca livre para confessar, ó Pai, pecados e se render aos teus pés. Restaura, renova, Senhor. Aqueles que estão te reconhecendo aqui, reconhecendo que Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, que tiveram seus ouvidos libertos agora do impedimento de ouvir, para receber essa boa nova salvadora. Jesus é aquele que perdoa pecados. Ó Deus querido, libera a boca desses para confessá-lo como Senhor. Muito obrigado, Pai Santo, muito obrigado. Tua bondade, teu carinho, teu favor são tão grandes. Ajuda-nos a confessar o tempo todo que o Senhor faz tudo muito bem. O Senhor faz tudo excelentemente bem, ó Pai. Ajuda-nos a admirar a Tua glória, a Tua santidade. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Leva-nos em segurança para as nossas casas. Abençoa a semana de cada um, Pai querido. Ajuda-nos a estarmos prontos para ouvir o Senhor sempre, o tempo todo. A falarmos aquilo apenas que te honra, que te glorifica, que revela a tua santidade, a tua justiça, o teu amor. Sei que os desafios de cada um, ó Pai, sejam familiares, sejam na escola, na faculdade, no trabalho. Abre portas de emprego, traz soluções para aqueles que estão aguardando respostas tuas, ó Deus. Traz a paz, essa paz gostosa do Senhor que aplaca a nossa ansiedade, nos faz descansar nos braços daquele que faz tudo tão bem. Ó Deus querido, ajuda-nos, ó Pai. Muito obrigado. Obrigado pelos dízimos, ofertas. Continua abençoando a tua igreja, aqueles que têm trazido de forma obediente, ó Pai, seus dízimos e ofertas à tua casa. Continua abençoando segundo tuas promessas, ó Pai. Muito obrigado. Te louvamos, ó Pai, por tudo. Muito agradecido por esse final de semana tão bom, por essa semana que o Senhor nos deu, tanto cuidado teu, ó Pai. Muito obrigado. Nos dirige, nos conduz, ó Pai. Nos ajuda a revelar o Senhor naquilo que falamos, naquilo que fazemos, Senhor. Que as pessoas ao nosso redor possam admirar o Senhor Jesus, ó Pai, em tudo que nós fazemos, ó Pai. Que possamos revelar que o nosso Senhor Jesus Cristo faz tudo muito bem. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Senta, meu irmão, senta um pouquinho, tem um tempinho de oração, depois eu vou te cumprimentar lá na porta.